bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana e nós vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa. Nesta aula nós vamos falar sobre figuras de palavras. As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para mudar o significado ou a sintaxe de alguns termos dentro do enunciado. Nós vamos ver agora um tipo dessas figuras de linguagem, chamadas figuras de palavra. Bom, as figuras de palavras são um recurso utilizado para usar uma palavra em um contexto inesperado. Então, olha o exemplo. Muitas mãos foram responsáveis por este projeto. Na verdade, na construção de um projeto, não são utilizadas apenas mãos, mas seres em si. Então, as mãos aqui fazem relação àqueles que foram responsáveis pela construção desse projeto. Esse termo é utilizado em um contexto inesperado nessa representação. As figuras de palavra podem ser metonímia, comparação ou símile, metáfora, catacrese ou sinestesia. Nós vamos ver agora cada uma delas detalhadamente. A metonímia. A metonímia consiste na utilização de uma palavra ou expressão em lugar de outra, para designar algo que mantém relação de proximidade com o referente da palavra ou expressão substituída. Então eu posso substituir, usando a metonímia, uma parte pelo todo. Como no exemplo, João pediu a mão de Maria em casamento. Veja que João não pediu apenas a mão de Maria, mas pediu Maria em si, a pessoa Maria, em compromisso. A mão representa de fato o elo, a união entre João e Maria na representatividade da aliança entre os dois. O continente pelo conteúdo. Com a sede que estava, bebi 4 copos seguidos. Eu não bebi o recipiente copo, eu bebi o que estava contido, o líquido que estava contido neste copo. Então há uma substituição aqui, do recipiente, do continente, pelo conteúdo. Ou o autor pela obra. Adoro ler Machado de Assis. Eu não leio a pessoa Machado de Assis, eu leio a obra de Machado de Assis. Então a pessoa Machado de Assis aqui representa a sua obra. Ou então, a marca pelo produto. Limpe a orelha com cotonete. Eu uso a marca cotonete para falar de hastes flexíveis. Então, eu substituo a marca pelo produto. Esse é um tipo de figura de palavra chamado metonímia. A metonímia também pode se expressar de 2 tipos. O primeiro é antonomásia, que é a identificação da pessoa não pelo seu nome, mas por sua característica ou por algo que remete à lembrança dessa pessoa. Por exemplo, a garota de Ipanema, Elô Pinheiro. Nós nos referimos com muita frequência a Elô Pinheiro como sendo a garota de Ipanema, sem a necessidade de se referir ao próprio nome dela. O fenômeno, nós vamos nos lembrar do jogador Ronaldo Nazário. A Ubermodel, a Gisele Bündchen. Este é um tipo de metonímia. O segundo tipo de metonímia é chamado sinédoque, que é a substituição de uma palavra por outra que no contexto sofre uma redução de seu sentido básico. Olha o exemplo. Nós dividimos o mesmo teto. Não significa que eu divido só essa parte da casa, eu divido a casa toda. Então eu reduzo o termo casa em relação a teto. Outro tipo de figura de palavra é um tipo que nós utilizamos com muita frequência, que é a comparação. Ocorre quando elementos de universos diferentes são aproximados por meio de um termo específico. Esses são os termos como, feito, tal qual, assim como, tal, entre outros. Olha o exemplo. Correu feito louco para pegar o ônibus. Quando eu faço essa comparação, feito louco, eu remeto a uma realidade diferente de quem corre para pegar o ônibus. Essa pessoa realmente estava desesperada para pegar o ônibus, que a forma que correu parecia que estava louca. Um outro exemplo que nós confundimos muito com comparação é essa figura de palavra, metáfora, que consiste no emprego de um termo em um contexto de significação que não lhe é próprio. As metáforas são criadas a partir de uma relação de semelhança que pressupõe um processo anterior de comparação. Então, sim, ela é um tipo de metáfora.
um tipo de comparação. Veja, seus olhos são duas esmeraldas. Por que eu faço essa afirmação? Porque eu conheço a cor da pedra, então me remete a uma comparação anterior. Sem utilizar aqueles termos que nós nos referimos no slide anterior, eu falo, seus olhos são duas esmeraldas, ou ao invés de seus olhos são verdes como esmeraldas, que aí seria caracterizada como uma comparação. A catacrese ocorre quando, na falta de um termo específico para designar um conceito, utiliza-se outro por empréstimo a partir de alguma semelhança conceitual. Então veja, a perna da cadeira quebrou. Na falta de algum termo para designar aquela parte desse objeto, da cadeira, eu me utilizo de algo que remete a esse significado, né? Dessa parte do objeto. Então, a perna da cadeira quebrou, um órgão humano para representar uma parte de um objeto, uma catacrese. Sinestesia. Trata-se da associação em uma mesma expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos e sentidos. Veja, dirigiu-me um comentário duro e amargo. Aqui eu junto duas sensações, né? O tato e o paladar para se referir a comentário. Já sinto o cheiro doce das férias. Olha só, aqui eu utilizo do meu olfato e do meu paladar para se referir às férias. Depois dessa explicação, é importante dizer que esses recursos estilísticos enriquecem muito a nossa produção textual e com o passar do tempo e da utilização e da observância, né, das leituras que nós fizermos, o uso desses recursos se tornam cada vez melhores em nossas produções textuais. Para isso, nós vamos agora praticar um pouquinho a respeito dessas figuras de palavras. Vamos identificar em cada uma das frases quais foram as figuras utilizadas. Meu pensamento é um pássaro engaiolado. Veja só que nesse momento o enunciador se remete à ideia do pássaro engaiolado que não pode se expressar. Então o pensamento dele é como um pássaro engaiolado. No entanto, ele não utiliza esse termo como, tal qual, para se referir ao pensamento, o que caracteriza uma metáfora. Era um homem sem teto. Quando eu falo que um homem está sem teto, não significa que ele tenha paredes, portas, janelas e lhe falta apenas o teto. Na verdade, falta a casa inteira. Então, há uma redução de um termo pelo outro, o que caracteriza a sinédoque. A asa da xícara está quebrada. Veja que interessante, eu me utilizo de uma expressão normalmente utilizada para aves para me referir a uma parte de um objeto. Por que eu faço isso? Porque me falta termo específico para significar essa parte do objeto. Esse tipo de figura de palavra é a catacrese. Os rapazes de Liverpool são inesquecíveis. Quando eu me refiro a pessoas por características ou situações, ao invés do próprio nome das pessoas, eu me utilizo também de uma figura de palavra chamada antonomásia. No silêncio negro dos pensamentos, sofria. Aqui eu me utilizo de duas sensações para falar sobre o pensamento, né? Que seria aqui, ó, a audição e a visão. Portanto, me utilizando de sinestesia. Agiu como louco diante de todos. Então, aquela pessoa fugiu de uma atitude normal. E além disso, eu me utilizo de uma expressão comparativa. Então, eu utilizo uma figura de palavra que é a comparação. Obrigada por ter assistido a nossa aula, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscreva no nosso canal e se você ficou com alguma dúvida sobre algum conteúdo que foi tratado, acesse os links na descrição desta aula. Até a próxima!